projeto é um caso muito interessante. Eu já tinha feito um projeto para esse cliente. A esposa dele, ela é da área de design e ela sempre falava que ela gostava muito do trabalho do escritório. E quando eles compraram um apartamento, ela optou por me chamar. Inicialmente, eles entraram em contato comigo, eles estavam fechando um outro apartamento. E quando eu vi o briefing, olhei a planta, eu falei, essas duas coisas não batem, não conversam. Então eu sugeri para eles da gente procurar um outro apartamento num prédio que fosse mais contemporâneo, que fosse mais integrado, todo um edifício novo. E de cara já apareceu esse prédio, que é um prédio bem icônico por causa do que foi feito pelo Daniel King, que é um arquiteto que ganhou o Pritzker. E logo a princípio foi o primeiro prédio que veio na minha cabeça em relação ao briefing que eles tinham me passado. Esse é um prédio que, apesar dele ter essa arquitetura contemporânea que eu acho bem interessante, ele tem um pouco cara de edifício comercial. Então, a primeira sensação que a gente teve foi que a gente estava entrando numa laje da Faria Lima, de um edifício da Faria Lima, e a gente queria quebrar isso, a gente queria trazer realmente um pouco mais de aconchego, a gente queria um espaço que você sentisse que você está dentro de um apartamento, dentro de uma casa, não um espaço que você está dentro de uma laje da Faria Lima. Tendo em vista esse ponto de partida de projeto que a gente tinha, a gente definiu que a gente trabalharia com muita madeira, com materiais quentes. Além disso, o apartamento está localizado no segundo andar, e ele tinha uma vista muito bonita para a Copa das Árvores. E a gente queria de alguma maneira valorizar isso. Então, seguindo também essa ideia de trazer uma cara mais residencial, a gente resolveu criar as 3 jardineiras no apartamento, que possuem um formato orgânico, contrapondo com as linhas retas do prédio e que cria um contraste entre o jardim interno e o jardim externo, fazendo com que você realmente perca esse limite. Bom, como os clientes são um casal muito jovem, eles gostam muito de receber em casa. Então eles dão muitos jantares de negócio e também dão muitas festas, às vezes festas para 50, 100 pessoas. Então a gente quis realmente, a ideia era fazer espaços extremamente integrados. Eles não tinham a vontade de ter, por exemplo, uma sala de almoço, então a gente integrou a sala de almoço ao espaço do living. E como o apartamento tinha 4 suítes, eles não tinham a necessidade de 4 suítes, apenas de 3, a gente optou por integrar a sala de TV no living principal e transformar uma das suítes em um living, que ele acaba se integrando também com a circulação. E seguindo essa ideia de integração, a gente acabou optando por também integrar, por exemplo, uma suíte do casal, tinha um banheiro senhor e senhora, eles optaram por acabar unificando, fazendo uma coisa mais unida, tudo. A gente buscou esse conceito também para a parte dos quartos. E um espaço que a gente teve um carinho especial foi com o quarto da filha, que ela é recém-nascida, ela tem 1 ano e meio. Eles queriam um quarto que ela pudesse se divertir bastante lá dentro, tudo. Então a gente teve a ideia de criar um pequeno mezanino, junto com um escorrega que desce para uma piscina de bolinhas. Um ponto interessante, o quarto do casal é um quarto muito grande, ele tem cerca de 80 metros quadrados. E eles tinham um desejo de se sentirem como se estivessem num pequeno loft mesmo. Então a gente tem uma parte de estar, que tem uma estante onde eles conseguem colocar os livros que eles leem, tudo, os livros mais do dia a dia. E tem a parte da cama mesmo, onde eles dormem. Para a parte de luminotécnico, a gente queria ter um teto mais limpo, tudo, uma coisa mais livre. Então a gente optou por fazer uma iluminação periférica. E um ponto de destaque é que a gente fez exatamente acima das jardineiras, a gente colocou 3 Tensorflex que trazem um pouco a ideia de claraboia e que criam a iluminação principal do espaço. Dessa maneira, a parte central do teto fica uma coisa bem limpa. E a iluminação acaba vindo dessas laterais, trazendo um pouco uma sensação meio que de área externa mesmo, como se você estivesse um pouco mais numa casa que você tem um jardim com uma claraboia sendo iluminada. Por se tratar de um projeto extremamente personalizado, é um projeto que eu falo que os bons projetos eles são sempre feitos a 4 mãos. E esse é um exemplo muito interessante, que realmente a gente teve bastante as mãos dos clientes e as mãos do escritório. A cliente, ela tinha o desejo de ter peças icônicas em casa, peças que realmente tem um grande peso dentro da parte de design. Partindo disso, eu acho que uma das primeiras peças que a gente escolheu foi realmente a poltrona dona. A gente escolheu a edição de 50 anos dela, que é uma edição limitada, que foi lançada mais ou menos na mesma época que a gente começou a desenvolver o projeto. Outra peça que a gente realmente sentia que precisava ter era a poltrona mole, que eu acho que é o maior clássico do design brasileiro. Majoritariamente, predominantemente, eles optaram por peças de releituras, peças que são peças novas. Entretanto, eles também tinham um desejo de terem algumas peças anti-antiquário. Então a gente acabou escolhendo as poltronas bags junto com a mesa dos Alzupin para poder compor, trazer um pouco também essa brincadeira do novo com o antigo.
Na parte de entrada, a gente quis fazer o layout com 4 poltronas, trazendo 3 opções diferentes, realmente explorando essa parte esse apreço que a cliente tem pelo design. A gente colocou a poltrona Dona, que é um super clássico do Cláudio Bernardes, e colocou mais dois outros modelos, que são do Sérgio Rodrigues. Uma coisa muito interessante quando a gente fala de obra de arte é que muitas vezes o cliente já vem com uma coleção, mas muitas vezes essa coleção não é suficiente para poder preencher o apartamento e o projeto da maneira que a gente gostaria. Nesses casos, eu sempre acabo usando um pouco a minha expertise, como já coleciono há algum tempo e também sou patrono da Pinacoteca, para direcionar o cliente e ajudar o cliente a montar uma coleção que tenha a ver com ele tanto esteticamente quanto conceitualmente. No caso específico desse apartamento, quando o cliente procurou a gente, ele já tinha algumas peças, ele queria peças que tivessem uma linha um pouco mais limpa, uma linha bem contemporânea, algumas bem moderna ou contemporânea, mas sempre com linhas um pouco mais limpas, que explorassem muito branco, tudo. A gente acabou optando por colocar, por exemplo, uma escultura do Amilcar de Castro, onde a gente queria um contraponto com uma escultura do Cláudio Crete, que está ao lado. O Cláudio Crete foi um artista que eles se identificaram bastante, então eles optaram também por colocar esses 2 papéis que estão aqui na sala. E trabalhamos também com outros artistas que traziam um peso conceitual legal e que tinham uma linguagem que dentro do apartamento ela não teria um grande destaque, como é o caso do Ilau. Para a produção, a gente escolheu algumas peças que tinham um lado um pouco mais conceitual. Então, por exemplo, no bar, uma coisa que a gente não gosta muito no escritório, a gente não gosta de fazer com muitas garrafas aparentes. Então a gente escolheu fazer uma composição com vasos, tudo. E na parte do aparador, a gente misturou algumas peças do Tótara junto com umas peças douradas que fazem uma linguagem direta com o lustre que fica em cima da mesa. Como os clientes gostam muito de dar festas, um dos desejos dele é que tivesse algum espaço onde pudesse subir e dançar durante as festas. A cliente, ela tinha visto uma referência de um aparador em balanço e ela gostou muito. Então a gente teve a ideia de criar, junto com a equipe de engenharia, a gente criou uma viga gigantesca, que ela fica apoiada no pilar, e ela cria um grande aparador para a mesa de jantar, que ele tá em balanço, mas ele suporta até 5 pessoas em cima dele. Uma coisa que a gente sempre faz no escritório é tentar ter uma tabela de materiais bem reduzida, para não criar cenários. A gente quer realmente que tenha uma unidade em todo o espaço. Aqui no caso a gente optou por fazer o piso em madeira, que está integrando toda a parte social e íntima do apartamento. Parte da cozinha a gente tem um granito, que é uma pedra um pouco mais resistente, e a gente optou por utilizar o travertino Nero como sendo uma pedra que traz um pouco mais de destaque. Então a gente tem, por exemplo, uma parede de travertino que está logo na entrada, aonde tem a lareira. Nos banheiros a gente tentou manter um pouco as linguagens, com exceção do quarto da filha, que a gente optou por fazer um banheiro um pouco mais lúdico, tudo, que é toda cortada em pedras de 10 por 10, um azul claro. Embora a gente não gerencie as obras, a gente sempre faz o acompanhamento para ter certeza que está tudo saindo de acordo com o que a gente gostaria. E inclusive a gente tem uma expertise no escritório, a gente discute os projetos complementares, a gente discute sobre formação de quadro elétrico, a gente discute sobre como é a divisão de disjuntores, questões que são mais técnicas para terem certeza que o apartamento, ele não vai ser só um apartamento bonito, mas vai ser um apartamento extremamente funcional, onde todas as coisas funcionam muito bem. Esse é mais um projeto da Navarro Arquitetura. Acompanhe a gente nas redes sociais e até o próximo projeto.